Identidade de hoje nós estamos recebendo aqui doutor Alex Bailão. É do Baile Grande, né? Baile Grande. Nós vamos conversar aqui hoje. Nós vamos falar sobre a repactuação. Ele é advogado e já há tempos já em Mariana, né, doutor? Sim, é um prazer estar aqui, Roberto. Uma alegria poder participar. Já te conheço há muito tempo, né? Trabalhamos juntos já. Sim. E é uma alegria estar aqui participando, né, do seu programa e dividindo com a comunidade informações importantes, né, para o nosso público marianense. Além de advogado, é empresário também. Ele tem um café muito bom ali no Jardim, o Mineira. A Mineira em A Pão Café. Mineira. É. Muito bom, já estou fazendo um jabazinho, porque ele trouxe um café para nós especial, de presente. E acabou que nós tomamos café, porque eu falei ainda com minha esposa, você já fez o café com o doutor Alex? Então, aí eu fazer um café para o dono de uma cafeteria, aí é demais, né? Não ia ficar bom. Mas o café lá é muito bom, lá na Obrigado. Mineira. Doutor, vamos falar um pouco da repactuação que foi assinada pelo governo federal e aí, na semana passada homologada pelo STF. E houve alguma modificação na homologação para assinatura ou o documento é o mesmo que de mil e tantas páginas? O documento é o mesmo, né? Na verdade, no dia 25, a União, os dois estados, né, de Minas e Espírito Santo, que a gente reconhece como sendo os órgãos públicos, né? Do outro lado, Samarco, a Vale e BHP e a Fundação Renova como interveniente. E as instâncias judiciais, né? O Ministério Público Federal, Estadual de Minas, Ministério Público Estadual do Espírito Santo, as defensorias públicas, né, da União dos dois estados. Então formalizaram o acordo para pôr fim ao TETAC, né, que foi criado lá em 2016, logo depois do rompimento, Ah, para regular o processo de indenização e de recomposição causado pelos, né, os danos causados pela tragédia lá do rompimento da barragem de Fundão. E o Supremo Tribunal Federal avocou para si a possibilidade da homologação por entender que poderia ter divergência territorial, né, porque à época nós tínhamos TRF1, foi criado o TRF2, ou 6, né, desculpe. os seis Então, em o Minas. 6 é Minas, né? E o Espírito Santo, que era do 1, então, assim, avocou para si a homologação para não ter discussão futura de alguma incompetência territorial. Por que demorou tanto esse documento da repactuação, essa proposta, né, demorou tanto, 11 anos, Na verdade, ou melhor, 9 anos, né? a homologação, eu acho que na verdade 8 anos, né? Se a gente falar que foi em 2016 que teve o TETAC. Essa repactuação, esse acordo para finalizar e para por fim realmente a esse processo de indenização, ele vem sendo discutido há mais de 2 anos, né? Então, assim, o que a gente tem notícia é que as empresas às vezes saíam da mesa de negociação, nós tivemos um período que foi o Estado de Minas que saiu da mesa de negociação, e esse ano, né, em outubro agora, os órgãos públicos e as mineradoras chegaram a um acordo, porque a discussão era realmente a questão do valor, né, o que se tem notícia. Claro que essa discussão foi tratada a sete chaves, né, e houve a participação apenas desses órgãos. Os atingidos, que eu entendo são os principais atores nesse processo, não foram ouvidos nem participaram, bem como os municípios, né, que estão aí na calha do Rio Doce, né, do Carmo e Rio Doce, que foram atingidos. Então, assim, é um acordo para pôr fim a todo esse processo de indenização e de recomposição, né, dos danos causados. Mas uma análise que eu faço, ele não resolve de vez os problemas, né? Porque o atingido, que é aquele que está lá na ponta, que vai ser, teoricamente, aquele que foi realmente que perdeu alguma coisa, ele ainda vai estar, às vezes, alguns desvalidos, né? Doutor, eu vou, em rápidas palavras, por que que Brumadinho resolveu a situação muito mais rápido dos atingidos? Menos cidades foram atingidas, a Vale fez a negociação direto com as pessoas, com as famílias. O que que você fala para nós sobre isso? Olha, uma análise que a gente faz é que a questão da experiência, né? Quando houve o rompimento da barragem do Fundão, houve um movimento, principalmente do Ministério Público, para afastar das negociações os municípios. Foi claro. Então, o Ministério Público entende que o poder público não era competente para resolver e para lidar com um problema de tão magnitude. Então, criou-se a Fundação Renova como sendo uma entidade que ia resolver esses problemas.
E a prática, né, a vivência nos fez perceber que não era a melhor opção. Criou Entendi. uma fundação que era controlada e mantida pelas acionistas e a gente viu, né, o que esse processo longo e demorado que aconteceu. Então, como Brumadinho veio depois, a experiência negativa de Mariana serviu para que lá fosse tomada outra medida. Então, lá houve uma negociação direta com o Estado, com a União, com os atingidos, né? Uma diferença grande. Os atingidos, os munícipes de Brumadinho são considerados todos eles atingidos. E Mariana só é considerado hoje contemplado como atingido aquele que até 31 de dezembro de 2021 procurou a Fundação Renova para fazer a sua reclamação. Então, com Então, isso, aquela pessoa que não foi, que não procurou, que não foi na Fundação Renova, e que a gente sabe como era difícil naquele momento, porque as pessoas não sabiam o que fazer realmente. Então, quem não fez o seu cadastro, mesmo tendo sofrido com o impacto, ele não é atingido dentro e dessa não vai ter perspectiva. uma segunda chance agora não, né? Dentro do termo, não, né? Quem são aqueles que podem hoje pleitear, né? Além dos reassentados. O termo ele trata de uma forma diferenciada os reassentados, aqueles que realmente perderam sua casa com a lama, né, tomando o seu espaço. Esses eles têm um tratamento diferenciado dentro do acordo. Os demais, eles estão dentro de umas modalidades de indenização. Alguns já foram até contemplados, e aqueles que ainda não foram vão ter agora a opção do PIN, que é tentar essa renegociação, o AF, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, e o PID, que foi uma modalidade nova de indenização criada agora nesse termo para aquelas pessoas que não tinham, né, não conseguiram no Novel comprovar todos aqueles critérios. Então, por exemplo, aquele que fez a manifestação até 31 de dezembro de 2021, ele pode pleitear o PID, um valor menor, R$ 35.000, e vai ser contemplado. Aqueles que ingressaram com a ação na Inglaterra, até dia 26 de outubro de 2021, também vão poder pleitear. Então, aí as empresas, por exemplo, que tiverem ação na Inglaterra e quiserem optar pelo PID, elas vão poder fazer essa opção agora. E Ah, os agora estou outros, entendendo. porque para o PID ainda, outra modalidade, outras pessoas que podem concorrer, aqueles que fizeram sua inscrição no Novel, mas que às vezes por falta de algum documento ou porque o processo foi extinto sem dar seguimento, eles vão poder também se habilitar Olha, agora. vamos lá, só para esclarecer aqui. O Novel acabou esse programa e foi substituído pelos PIN, pelos outros aí que você mencionou? O Novel, ele está suspenso, né, as inscrições, a plataforma fechou para novas inscrições em 29 de setembro de 2023, ano passado. Nesse acordo de repactuação, ficou estabelecido que aqueles processos que estão ainda aguardando o julgamento de recurso, né, porque às vezes foi negado na primeira instância, né, na plataforma, recorria-se ao Poder Judiciário Federal, e alguns desses processos passaram lá por uma perícia, estão aguardando os resultados. Aqueles que estão lá, eles vão ser todos julgados. A plataforma fica fechada, né, de acordo com o acordo, por 90 dias da homologação, né, que internamente vai ser feita os ajustes nas plataformas, né, para o novo PID. Depois desses 90 dias da homologação, em 90 dias também a fundação, né, dará finalidade a todos os processos que estão lá, ou concedendo a indenização ou indeferindo e liberando para que ele possa ir para o Tá, você PID. falou da fundação, eu me recordo que dentro da repactuação, depois de homologado, foi extinta a Fundação Renova. Explica isso melhor. Na verdade, o termo de acordo ele prevê a extinção da Fundação Renova em até 12 meses a partir da Ah, homologação. então não foi imediato. Não, de imediato não. Então, 12 meses, por quê? Todos os programas, né, a Fundação ela trabalhava com os programas. Esses programas eles vão sendo finalizados ou transferidos para a Samarco. A Samarco vai assumir todos aqueles programas, agora chamando de medidas, né? Então ele vai fazer todo o saneamento, finalizar aqueles programas que já estavam encaminhados, e um deles, né, o principal, que é o da indenização. Então, se aqueles programas que forem sendo finalizados vão ser finalizados dentro da Fundação Renova. Os outros serão migrados para a Samarco até que ela seja extinta, né? Então, a previsão, como a homologação aconteceu no dia 6 de novembro de 2024, até 6 de novembro de 2025 ela será Mas extinta. já está bem adiantado para a Samarco, que vai assumir agora a condução das indenizações, já está bem adiantado, né? Como a Samarco vem Porque a Samarco, participando, que eu saiba, só faz mineração. Ela vai mexer também com essa parte de indenização burocrática.
É, Porque a Fundação Renova, ela foi criada justamente para isso, né? sim. A parte da indenização, se a gente for verificar, ela vai finalizar, eu creio, em 1 ano, né? Se a gente pegar o PID, que é o novo sistema que está sendo criado indenizatório, ele não vai passar mais do que 1 ano. Então, assim, vai Sim. finalizar esse programa. O Novel já está paralisado, em 6 meses também já está finalizado. Os reassentados têm lá uma programação específica, né, para os reassentados, uma previsão também com datas muito bem delimitadas para que seja finalizado. Então, a parte indenizatória, eu acredito que ela vai acontecer ainda com a fundação em funcionamento. O que vai ficar para a Samarco são as responsabilizações, né, junto a multas, algumas penalidades junto ao CIF por não cumprimento das medidas da Fundação Renova, e a parte do governo, né, que seria a parte da indenização, né, do pagamento do governo federal e dos 2 estados, ela acontece em 20 anos. Então o que vai sobrar para a fundação mesmo, se os programas cumprirem os prazos estabelecidos no acordo, vai ser apenas a parte governamental. Ô, doutor, eu sei que o senhor é um conhecedor, um advogado, e também já vem há muitos anos acompanhando esse caso. Como é que você avalia essa repactuação? Olha, a gente precisa fazer, assim, uma análise dos 2 lados, né. Do lado da empresa, que também, vem há 8 anos, suportando, esse fardo, né. Claro que houve lá um dano causado por essas empresas, mas elas vêm sofrendo, ela tem uma estrutura de vida, ela tem a sua funcionalidade também. Então tinha que realmente definir um norte, olha, quando que isso vai acabar? Quando isso vai parar? E para que também quem for atingido pudesse ter essa visão clara, olha, até tal período eu vou receber, né? Porque o auxílio financeiro emergencial, por quanto tempo ele duraria? Não tinha essa previsão lá no TETAC, enquanto não se terminar o processo indenizatório. Ainda tem Então, pessoas que recebem esse? sim, muitas pessoas ainda recebem. Era o salário mínimo? Era um salário mínimo mais 20% por cada dependente, né? Então essa era Era um o valor. Bolsa Família Melhorado. melhorado, né? Sim. Então, assim, essas questões precisam ter um limite, precisa ter um norte. As empresas têm que saber até quando ela vai. Ela tem é uma empresa que tem capital aberto, então tem acionistas, né? Uma empresa de grande porte. Então, desse lado, a gente tem que ter esse norte. Olha, quando vai acabar isso? Quando esse processo termina? Quando também que essas empresas vão cumprir integralmente, né? Vamos lembrar aqui que o TETAC, lá em 2016, fez uma previsão de 20 bilhões para resolver os problemas. Informa-se agora que gastou os 38 38. bilhões e não está pronto, tem muita coisa por fazer e vai agora um investimento aí, né, num fechamento de mais 100, nós estamos falando de 132 bilhões a mais para chegar nos 170. Vamos falar desses valores? Eu vou só pedir um intervalinho aqui rapidinho. Rapidinho, só foi o tempo aqui de abastecer nosso caneco. Caneco território, viu, doutor? É, top, hein? Aí, ó. Água geladinha, água mineral. E vamos voltar. A pergunta que eu fiz no encerramento do primeiro bloco foi o valor total. Foi 170 bi Esse é o valor nominal do nominal. acordo, porque estão considerando aí os 38 bilhões já investidos, né, Então é pela menos 38 bi. menos 38 bi, e 32 são as linhas de investimento que essa marca assume, os compromissos, as multas financeiras, e que nós estamos falando aí de dinheiro de investimento mesmo, que será, né, aplicado, nós estamos falando de 100 bilhões. Isso aí é do Desses, governo federal e o governo de Minas, não, aí Espírito tá, Santo. tá todo o valor, né? Tá o governo federal em torno de 49 bilhões, Minas 25 bilhões, 14 bilhões para o Espírito Santo, e as outras linhas que são esses, por exemplo, os reassentados, o término das construções dos reassentamentos, os programas que já estavam em andamento, né? Então a gente vai estar falando aí de dinheiro investido novo, que a gente eles estão chamando de dinheiro novo, é aquele que realmente sai, né, Ah, sim. diretamente, que será revertido ou em prol, né, diretamente dos atingidos, que é uma parcela muito pequena, mas para o Estado nós estamos falando de 100 bilhões. Então o governo federal levou uma grande parte. O governo de Minas Sim. também. Agora, esse do governo de Minas, vamos falar porque a gente vive aqui mesmo, vai ser usado aonde? Mobilidade, saneamento, assistência social. Mas na nossa região, A a região mobilidade atingida. já foi definida que seria aqui a duplicação Porque da o Polícia Zema, Militar. eu não sei se você é simpatizante dele, ele só investe lá na região dele, lá no Triângulo Mineiro. Aqui na nossa região, ele não bateu um prego até hoje aqui. É.
o que acontece, estabeleceu-se o seguinte, né? Nós temos lá valores, por exemplo, são 7 bilhões e meio para saneamento. Os municípios vão ter que se habilitar, né? Então, por exemplo, sejam os municípios da Calha, do Rio, do Carmo e Rio Doce, sejam municípios de outras regiões também. Então, não fica só para a nossa região, não. Então, o estado inteiro vai poder fazer esses investimentos dentro daquela linha pré-definida. Ah, então tá. Bom, é, com a extinção da Fundação Renova, você sabe, as obras estão paradas dos reassentamentos? Não, o reassentamento, por exemplo, aqui nós temos o Bento e Paracatu aqui no nosso território. Já tem uma grande quantidade de casas, inclusive entregues lá no Bento e no Paracatu também. Só que nós temos, né, segundo informações, atingidos que ainda nem fizeram a sua escolha pelo reassentamento, Até hoje? pelo reassentamento que a gente chama, né, coletivo, que é voltar, né, para os dois núcleos, o reassentamento familiar, que é escolher uma casa em outra região, ou em pecúnia, seria receber o valor da indenização. No plano, né, no acordo estabelecido para a repactuação, tem lá um prazo muito bem definido, em que a Fundação e a Samarco terão que acertar e definir como atingido um prazo específico para ele fazer isso. Então, por exemplo, para os reassentamentos de Bento, estabeleceram um limite máximo de 1.020 dias para aquele que for escolher a casa no Bento. Se ele escolher um reassentamento familiar, esse tempo vai ser menor, e se ele escolher em pecúnia, o menor ainda esse prazo para terminar essa questão do reassentamento dos atingidos. As pessoas que perderam, as famílias perderam os entes queridos, eles já receberam a indenização, que era a prioridade, né? Receber uma parte, né? Eu creio que nessa finalização agora, nesse valor destinado aos reassentados, haverá uma outra rodada de negociação para essa questão. Vamos lembrar que no PIN, né, quando as pessoas se habilitavam lá, havia um pagamento de um dano moral pela perda do ente, né, que familiar que teria sido falecido no acidente, ou evento, ou tragédia, ou crime, como chamam. Então havia uma previsão sim, mas eu creio que haverá, né, nessa finalização agora, dentro do valor destinado aos reassentados, essa discussão deve voltar. Doutor, nesses pedidos de indenizações, esses PIN, que mais? Novel, Novel, que AFO, mais? PID, E tudo isso, a pessoa que for reclamar isso tem que ter um advogado? indenização sim. Nós vamos, dentro do acordo, há uma previsão também do chamado Programa de Transferência de Renda. O Programa de Transferência de Renda não vai precisar de advogado, porque quem está previsto, né, receber, já está lá representado numa ação de cumprimento de sentença pela Defensoria Pública de Mariana, do Estado, né, que atua em Mariana, e aqui em Mariana pelo CAD único. Dessas pessoas automaticamente vão ser contempladas com o programa de transferência de renda. Elas não vão precisar de constituir advogado. Agora, todos os outros outras modalidades, todas as outras modalidades de indenização, sim, é preciso ter um advogado para assistir ao atingido, para que ele possa fazer sim a sua opção e dar a quitação para a Fundação Renova ou Samar. Pois é, eu estou te perguntando isso, é porque na semana passada eu estava passando ali na Rua Bom Jesus, eu vi um movimento de pessoal da OAB. Se você quiser comentar, pode. Se você achar que por questão de ética você não vai comentar, não tem problema. Mas houve alguma ocorrência ali na Rua Bom Jesus de um escritório lá que, segundo eles falaram, estava fazendo propaganda, estava trazendo, vou falar no bom português, arrebanhando o cliente para essa banca de advogado lá. Isso está acontecendo isso em Mariana mesmo? De advogados de outras localidades, chega aqui, aluga uma portinha por um mês, pega esses incautos, assinam um contrato ali, que eu disse que o contrato, se a pessoa mudar de advogado, de escritório, ele paga uma multa de até 15 salários mínimos. É isso mesmo? É, esse assunto, né, é um assunto extremamente delicado, a gente pode comentar dele porque realmente saiu na imprensa, né? Você comentou aqui, hoje, inclusive, o presidente Eu da estou até secção com um estadual, vídeo aqui, vamos soltar ele agora então? podemos Eu soltar, vou soltar esse vídeo. Esse vídeo, o presidente da OAB, a subseção Mariana e a seccional Minas, né? esse aí é o Doutor Cristiano doutor e Cristiano, é o Sérgio Leonardo. barbudo ali, a moça também é barbuda. Cadê o áudio?
e a OAB de Minas Gerais agirá de forma enérgica, Depois aumenta em o lugar áudio. contra aqueles que não são advogados e estão exercendo ilegalmente a profissão, se passando por advogados e atuando em nome de escritórios de advocacia. Em segundo lugar, nós vamos avaliar a conduta dos advogados que possam estar extrapolando os limites do Código de Ética e fazendo captação irregular de clientela. Olha, é isso que eu estava falando, pô. Propaganda, Pessoal, daqui a pouquinho eu vou ampliar o áudio, todo mundo vai escutar. o litígio e a captação de clientela, com montagem de tendas e bancas para captação de clientela nos distritos de Mariana, com distribuição de folders, de banners. Vamos comentar isso aí. Eles estão É. fazendo até tendas. No distrito, marcando em pesca e pague, no meio da rua, correndo atrás dos outros. É uma situação mesmo? complicada. E por que que a OAB entrou nisso, né? E a gente tem aqui em Mariana atuação muito firme, né? Do doutor Cristiano e de outros, né? Que também os defendem, o doutor Matheus, que tem nos defendido muito nesse aspecto, que é o seguinte, as pessoas, às vezes, o atingido, ele quer resolver o problema dele. E um aviso, olha, fulano de tal tá aí, tá pegando documento para receber. E não vai lá se certificar se é um escritório sério, se é um escritório que vai dar o respaldo. E nesse momento, Verão, é muito importante porque nós vamos ter várias modalidades de indenização, com valores diferentes, e para isso os critérios para se habilitar em um ou outro benefício depende da situação do atingido. Então ele pode ser habilitado para o PIT, que é um valor de R$ 35.000, mas ele pode estar ali com uma situação em que ele poderia estar no AF, que pode chegar até R$ 200.000, dependendo do dependente. O advogado é que vai Ver a situação dele, analisar. fazer E o essa que avaliação. acontece? Esses dois escritórios, eu já te respondendo os escritórios, né, da Rua Bom Jesus, esses escritórios já estiveram aqui na época do Novel. Abriram um também na Bom Jesus e o outro, todo mundo sabia, ali na subida do Rosário. Quando o Novel a plataforma fechou, esses escritórios foram embora, não deram respaldo aos atingidos, as pessoas que fizeram inscrição não tinham com quem conversar, mandavam mensagem, não eram respondidos, não se atendia o telefone. Tem situações de clientes que não têm me procurado no escritório, que teriam deixado a documentação nesses escritórios que não foram lançados no Novel, então quando a gente vai buscar lá, eles não foram lançados. Então, ou seja, não ingressou com documentação, deixou esse pessoal desvalido. Teve escritório de fora que veio para cá, falsificou documentos. Só um escritório teve 4.000 processos extintos por fraude. E esses 4.000 atingidos, né, que estavam lá pleiteando a indenização, eles estão fora do sistema agora de indenização por causa dessa fraude. Então é contra essa situação que a OAB se opõe. A advocacia ela permite a concorrência, nós não podemos ficar atrás de cliente, o cliente é que tem que procurar o advogado. Mas a gente está alertando, por quê? Tem pessoas que, às vezes, naquele afã do desespero, porque eu preciso assinar o documento, porque senão eu não recebo, acaba sendo iludido. E o que acontece na maioria desses escritórios que vêm de fora, né? Não só esses dois, mas já nós tivemos outros que vieram aqui. Às vezes, quem está lá para atender, nem formação em direito tem, às vezes, nem estagiário é. É uma pessoa que está ali só fazendo, só chega lá, atende, preenche um contrato, preenche uma procuração, dá um protocolo como se estivesse sendo da fundação, até tem um desses escritórios está atuando como se fosse da fundação. Olha, vem aqui que vocês precisam refazer o cadastro. Que absurdo! E a pessoa vai fazendo. E às vezes aquele atingido está habilitado para uma modalidade em que ele seria indenizado com um valor maior, e ele vai ser jogado lá no PID, porque esse escritório está preocupado com o volume. Ele fez ali, ele não vai saber se o cara tem direito ao ARF, se tem alguma coisa de PIN, ele vai jogar. Vamos falar em dinheiro aí. Qual que é o honorário do advogado nessas causas aí? No PID, por exemplo, se ele trabalhar dentro, né, do que determina a ética da OAB, ele vai ter direito a 5% que a fundação ou a Samarco vai pagar diretamente a ele, como advogado, e ele pode formalizar com o atingido um contrato de até 20%. Então, na verdade, né, se ele formalizar 20% mais os 5% em um processo, numa indenização de 35 mil, seria 8.750. Só que eu te falei que esse escritório teve 4.000 processos extintos. Então, se um escritório desse pegar 1.000 atingidos habilitados para o PID, ele vai receber 8.750.000 reais. Por isso que ele não vai preocupar em analisar se ele vai pôr ele no PIN, no AF. Ele vai jogar no PID porque ele tem volume. Então ele vem, faz volume, fica na rua captando. Um dos captadores de uns escritórios nem formado em direito
do que a gente sabe, né? Ele se identifica como sendo formado em direito, não tem feito OAB, mas não é, e acaba levando e lesando esse atingido, porque agora, como nós dissemos, é a fase final, né? Quem não tiver os seus dados lançados na plataforma, que vai abrir daqui 90 ou 150 dias, a gente não sabe ainda, porque o acordo ele permitiu que o PID, por exemplo, seja aberto até 150 dias após a homologação. Então, ele pode ser aberto com 90, com 120 ou com Então a 150. plataforma ainda não abriu, era até Ela uma nem pergunta existe essa nossa aqui. plataforma, Não né? existe ainda, não Ainda não, foi ela vai ser criada. construída, né? E para o PID, por exemplo, depois de 30 dias da homologação, ou seja, a partir do dia 6 de dezembro, a Fundação e a Samarco vão começar durante 60 dias a falar sobre essa modalidade, né? E a abertura vai ser posterior. Então, e veja outra questão, por que que vai ser para frente? É só analisar o documento. O Novel está suspenso por 90 dias, depois de 90 dias vai ser julgado, então, todos os processos que estão lá. E quem tiver no Novel vai ter a opção de vir para o PID. E ele vai ter ainda 60 dias depois disso para poder fazer. Então, assim, em menos de 6 meses não vai encerrar esse processo do PID. A abertura da plataforma ela está longa. Então, a pessoa não precisa afobar, então, e Não é o achando que momento vai para isso. perder. O momento agora é de ter calma, procurar o seu advogado, saber como está a sua situação, por quê? Ele pode, às vezes, estar numa fase de recurso lá no Novel, e às vezes há uma chance dele ser julgado procedente. Sim. E as indenizações do Novel eram valores maiores, né? 98, 90, 250, dependia da quantidade de danos que era reconhecido. E no PID é 35 mil e só. Então é preciso que procure um advogado para saber disso, porque se ele fizer a opção, mesmo que ele esteja no Novel, e né, seja, vamos imaginar, reconhecido como atingido lá, se ele não fizer no momento certo, né, lá o acordo para ser homologado, o aceite para que ocorra a homologação, e fizer o PID, ele vai dar a quitação dos 35 e não do Novel. Então por isso que é importante agora, quem ainda não né, foi contemplado no PID, quem não recebeu a sua indenização, procurar um advogado de confiança para saber primeiro como está o status do processo dele e depois saber qual que é a melhor modalidade que ele deve aderir agora. Doutor, vamos chamar um intervalinho rapidinho e nós vamos conferir nossas ofertas, nossos anunciantes aí. Eu queria agradecer a 3T e também ao supermercado Farid, pessoas que nos apoiam, doutor. Isso é bom, Tá bom? importante, né? Rapidinho a gente volta. Boa tarde, aqui Sérgio Leonardo, presidente da OAB de Minas Gerais. Estou recebendo aqui o presidente Cristiano Pena, da subseção de Mariana. A OAB de Minas Gerais está atenta aos acontecimentos em Mariana. O presidente da subseção trouxe aqui diversas informações e a OAB de Minas Gerais agirá de forma enérgica. Em primeiro lugar, contra aqueles que não são advogados e estão exercendo ilegalmente a profissão, se passando por advogados e atuando em nome de escritórios de advocacia. Em segundo lugar, nós vamos avaliar a conduta dos advogados que possam estar extrapolando os limites do Código de Ética e fazendo captação irregular de clientela, com excesso de propaganda nas portas, nas fachadas dos próprios escritórios, instigando o litígio e a captação de clientela, com montagem de tendas e bancas para captação de clientela nos distritos de Mariana, com distribuição de folders, de banners, tudo em detrimento dos legítimos interesses da população de Mariana. Eu me dirijo a você, cidadão de Mariana, para dizer que se você tem advogado constituído, que trabalha para você no processo há 6, 7, 8, 9 anos, que é esta pessoa que você tem que confiar para examinar quais são os direitos que você tem em virtude da repactuação feita. A OAB de Minas Gerais tomará providências imediatamente e não será omissa em relação às práticas abusivas de captação da clientela e ao exercício ilegal da profissão. Não é isso, presidente Cristiano? Exatamente, presidente Sérgio. A subseção de Mariana também está atenta e faz um alerta à população. Procure um advogado da sua confiança, que você possa contar com ele e que após esse período o escritório não feche, permaneça na cidade, que você consiga ter contato com ele para evitar uma série de problemas que já passamos em Mariana. É isso aí. Providências serão tomadas nos próximos dias. Aí, voltamos rapidinho, né? Nós estamos falando aqui, e nós até paramos nesse VT aqui, que nós estávamos comentando
Esse que tá aqui, ó, é o presidente da OAB. Qual é o nome dele? Eu já não conheço mais. De Cal Cristiano. Nacional, Essa é fa- estadual, né? Sérgio estadual. Leonardo. E esse outro aqui, Doutor Cristiano doutor de Cristiano Mariana. Maciel, que é de Mariana. Sim. E foi levar essa situação que Mariana está passando. Eu me lembro muito bem, doutor, no início, quando foi o acidente, que virou um enxame de advogado aqui também. Sim. Eu tive entrevistando o procurador federal, que na época estava aqui, justamente falando isso, que as pessoas não precisavam de apavorar, que nunca vi tanto advogado de Mariana nessa época que estava aí do acidente. Sim. E o procurador falou mais ou menos isso aí que você está falando. Não precisa ter pressa, não precisa de apavorar, que ninguém vai perder. Quem já se inscreveu até a data lá para fazer sua reclamação está garantido. Sim. Isso não quer dizer também que vai ser Indenizado, né? indenizado, Vai ser né? avaliado, né? É um processo, vão verificar documentos, né? Então, o que é importante da gente observar nisso é as pessoas precisam ter calma para não assinar contrato arriscado, né? Você citou aí no bloco anterior a situação de pessoas assinando com multa de 15 salários mínimos. Fica Quase preso a esse 24 mil, escritório, é, né? menos, é pouco do que vai receber. É. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque senão você acaba recebendo indenização e não tendo o resultado, né? Tá aí, ó. Os dois, o presidente aqui da sessão da OAB Mariana, que é o doutor Cristiano Maciel, e o outro, você falou o nome, Sérgio Leonardo. Sérgio Leonardo. Tá aí com a cara brava, hein? Mas eu queria agradecer ao doutor Cristiano, foi meu colega de faculdade, viu? Ó, Fizemos direito junto. Hoje ele é presidente e eu não. Mas doutor, vamos. essa situação em Mariana, né, tem. Porque eu tenho a impressão que a grande maioria vai ser favorecido com essa indenização. E é claro que os advogados, né, os espertalhões todos vão vir para cá. Pô, igual você falou aí, no mínimo aí, se cada 1.000 casos aí, são quantos? Nós estamos falando em torno de 40, 50 mil, né? Atingidos Uf, na região. Nós estamos falando aqui da nossa região mais próxima, mais né? Porque, na próximo. verdade, o PID atende E a as outras toda. cidades, eles têm notícia? A OAB tem notícia de que está tendo esse enxame de advogados? Olha, vamos imaginar assim, o Novel ele vem subir no Rio, né? Então, alguns advogados vieram subir na margem do rio até chegar a Mariana. Mariana foi a última cidade, né, das atingidas a ingressar no Novel. Vieram publicando e eles vieram subindo, com o Ah, não expertise que veio com já a tinha. enchente, não, né? Não, é o Antigamente você contrário. falava isso Veio aí com a de enchente, Mariana, tá vendo? Esse aí veio veio com na a enchente. enchente. Foi o contrário, subiram o rio. Então, assim, o que preocupa não é os advogados estarem aqui concorrendo. Tem espaço para todo mundo, mas a forma como estão fazendo e lesando o atingido. Porque depois uma vez foram embora. Eles foram embora, fecharam os escritórios, agora voltaram em lugares diferentes, com a captação irregular. Quando ele fala, é questão de pôr aquelas, né, chamativas. Quem passa na porta desse escritório na rua Bom Jesus, ele acredita que é ali que é o lugar que a fundação está atendendo. É Né? perto, Nem se né? identifica. Tem um outro que está do lado do escritório da Fundação Renova, as pessoas estão na fila e estão abordando. Né? Abordaram um Eu cliente queria meu até hoje lá. deixar bem claro aqui, eu não vou citar nome de ninguém. Sim, Eu não quero dar direito para ninguém, eu ter que entrevistar ele aqui, não, direito de resposta. sim, Mas todo mundo tem seu direito de ganhar seu dinheiro, né? sim. Agora, a OAB é uma entidade muito séria, Tem regras, né? tem regras, e essas regras têm que ser cumpridas. Sim. E aqui o que a gente preocupa, né, a discussão maior é realmente o atingido ser lesado mais uma vez. Porque alguns desses 4 mil que eu lhe falei, que o processo foi anulado por fraude, mesmo quem tivesse ali direito, tivesse cadastro, não vai poder concorrer agora em nenhuma modalidade. Então, esses 4 foram efetivamente lesados. Então, essa preocupação, porque né, se ele pega um volume muito grande, o PID ele é para realmente finalizar. Então, não haverá, no Novel, por exemplo, para um processo ser extinto por falta de movimentação, era 3 situações. Ele podia ingressar 3 vezes novamente e ser extinto naquela modalidade. No PID é uma vez só. Então, ele foi notificado, não juntou a documentação, o processo vai ser extinto e Doutor, acabou. nosso tempo já está acabando, mas eu não Sim. podia deixar. Mariana tem muito pescador que está recebendo indenização, garimpeiro. Não tem umas histórias dessa no início que Tem. nunca vi tanto pescador em Mariana ali É. que perderam muito peixe aí. Essa história do garimpeiro e do pescador, ela veio um pouco também com esses escritórios que vieram de fora. Por quê? Dentro da matriz que se criou, né, a matriz de danos do Novel, eram os dois
dois profissionais, né, as duas áreas em que se mais pagava a indenização. E conseguia conciliar, porque o cara alegava que ele ia fazer um garimpozinho dele e fazia uma pesquinha do peixe para sobrevivência. Então, normalmente, ele ganhava 2 danos, né, na faixa de R$ 250.000. Então, essa expertise, esses escritórios trouxeram, né, subindo o rio, eles vieram trazendo e repetindo. Eu tive clientes, por exemplo, na época que me procuraram, falaram, olha, eu fui no escritório ali, eu contei para a pessoa que me atendeu lá, nem era advogado, a minha situação, eu trabalhava vendendo roupa, perdi a minha renda, porque as pessoas pararam de comprar, mas Justo. ela quer que eu faça como garimpeiro. E eu falei com ela que eu nunca fiz isso, não sou pescador, garimpeiro e pescador. Eu nunca fiz, o que que você acha que eu faço? Olha, fosse você, trabalhava com a verdade, né? Tentava como entrar com aquilo que realmente é seu, porque pode dar um problema. E esses escritórios, né, colocava todo mundo com garimpeiro e pescador. Se tiver em Só Mariana, te entender, talvez esses advogados estão achando que o Rio Doce passa aqui, ó. é. E aí eu acho o seguinte, se, né, realmente a quantidade de garimpeiro que receberam a indenização em Mariana, e a quantidade que ainda ficou no Novel presa lá, que não foi jogado procedentes pedidos, né, não receberam, se a gente realmente tivesse essa quantidade de garimpeiro, foi esses garimpeiros que acabaram com o rio, não foi a lama, Contrário. porque era muita gente, né? Então, assim, mas foi uma prática que eu digo incorreta. Era mais fácil, era mais simples, colocava. Porque você precisava de uma declaração de um comprador de ouro, uma declaração do seu comprador de peixe, que eles foram falsificando esses documentos, por isso das A Polícia fraudes. Federal teve aqui investigando Sim, isso, né? nesse escritório, porque justamente foi um crime, né? Como o processo tramitava na esfera federal, essas pessoas vão responder por um crime de falsificação de documentos. Então tá aí, é muito sério. Isso não é só chegar e achar que vai receber porque tá fácil, não é. Não. Pessoa, a primeira coisa é a verdade. Sim, Se eu sou garimpeiro, eu sou garimpeiro. Claro que Mariana tem garimpeiro. sim. Se eu sou pescador, eu sou pescador. Agora, eu não posso ser os dois ao mesmo tempo. Falava-se em 60 mil garimpeiros inscritos aqui, né? Que Esses é números isso. nós não temos, que é a fundação que tem, nunca foi divulgado, mas se falava em 60 mil pedidos de garimpeiros em Mariana. Doutor, eu queria só pedir licença ao senhor um pouquinho para a gente encerrar. Aqui, o diretor, põe aí, dá um foco aí para mim aqui. Dia 15 de novembro agora é aniversário da União 15 de novembro. A grande banda de Mariana, né? As outras também são boas, mas eu gosto mais da Da 15. 15. Meu pai, meu pai era advogado também, não sei se você Lembro sabe. dele. E dia 15 agora tem uma programação especial, começa, é na sexta, né, o feriado. Sexta-feira. Feriadão aí, sexta-feira. Passa lá, vai ter retreta também vai ser lá perto lá do café, hein? Eu vou fazer um merchan, é lá no museu, eu tenho o café do museu também, somos nós que estamos Ah, é? tocando lá. Ah, Então então nós tá vamos aí, ó, até Museu de Mariana, vamos ali apoiá-los lá, na casa do Conde Conde Assumar. Assumar. Então vai ter uma retreta da 15 de novembro, que horas que é? Vai ser 11 horas É depois da missa. do dia 15 de novembro. Parabéns aí, pessoal, os músicos, grandes músicos. Não ganha nada. Voluntários. Toca por prazer de tocar, né? Por amor à música. Parabéns também ao Cilito, grande Cilito, incansável diretor aí da União 15 de novembro. Eu vou estar lá, hein? Você também vai estar, Tomar um claro, né? café lá. Doutor, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria que o senhor, dentro de tudo que a gente está falando, que nós falamos e tudo, qual que é a mensagem que o senhor passa para as pessoas que estão nos acompanhando, pessoal que nos segue no nosso canal de YouTube, e atingidos ou não? Eu creio que a grande mensagem para o atingido que hoje não é reassentado, porque o reassentado ele tem já o acompanhamento ou, né, das assessorias técnicas ou de advogados particulares. Então eles Sim, já vão estar acompanhados, que mantenham essa ligação, porque é quem já conhece a história do atingido. O atingido que não foi contemplado no Novel, que agora se abre a possibilidade para que ele possa ingressar no PID, ou no AF, ou no PINAF, ele deve procurar um advogado que ele lhe transmita confiança. Primeiro, que analise o caso dele. Evite os escritórios que fazem o entendimento em massa, que é aquele cara que você chega lá, só preenche o contrato, dá vai um no contrato, atacado, né? porque ele não vai conseguir avaliar a melhor opção para aquele atingido. Qual modalidade atende melhor aquele atingido? Né? Ele é elegível lá para um AF? Ele é elegível para um PID? Né? Ou não? Tem situações que às vezes é preferível que ele aguarde o julgamento da ação da Inglaterra.
porque dependendo do valor, da evidência que ele tem, a possibilidade dele ganhar, embora seja uma ação que vai ser julgada ainda, mas há a possibilidade dele, às vezes, ser indenizado com um valor mais justo. Né? No caso das empresas, né? Todas as empresas foram jogadas dentro de uma caixinha e que o limite de indenização para elas hoje, fora do PIN, é R$ 35.000. Às vezes as evidências que ela tenha permite que ela continue na ação da Inglaterra, tendo chance de ter indenização maior. Tem pessoas que têm processos judiciais andando aqui no Brasil em tramitação. Às vezes compensa esperar o seu processo, mesmo que vai demorar mais, mas a possibilidade de ganho é real e o valor a ser recebido é maior, não compensa fazer adesão. O processo, né, de indenização foi pensado para ser resolvido em até 2026, até 31. Isso é para resolver o problema do governo federal e os dois estaduais, e as mineradoras e Fundação Samarco, Samarco e Fundação Renova. Isso é para resolver esse problema, da indenização, do processo indenizatório que começou lá em 2016. E encerrar isso logo, né? Colocar fim a essa situação, mas o atingido precisa analisar o que é melhor para ele hoje. Né? Então, né, como ouvimos aí dos presidentes, tanto da subseção Mariana quanto da seccional Minas Gerais, é ter esse cuidado, porque pessoas inescrupulosas, só pensando na questão financeira, podem, né, abordar o atingido e lesá-lo ao não lançar os seus dados na plataforma ou lançar naquela modalidade que não o atende. Então é ter cuidado, aguardar, não há tempo, não há correria, haverá uma divulgação ampla, o acordo prevê isso, uma propaganda de 60 dias para que as pessoas entendam, conheçam, saibam do que se está tratando, para depois sim fazer essa opção. Então não é o momento de ficar assinando essa procuração, ainda mais para quem sai correndo atrás e colocando multa alta, né? Ficamos sabendo de alguns também que estavam pedindo até nota promissória já com o valor dos honorários. Então isso é um risco, né? Isso não é da profissão e isso avilta, né, a nossa profissão e acaba desmoralizando, né, a OAB e os seus advogados. Então tá aí. Eu queria agradecer o senhor, pessoa tão ocupada, saiu de uma audiência e já veio para cá. Por isso que ele está de terno, gravata, bacana. Então, Ele só em anda assim, ó. homenagem ao seu programa. Obrigado. Obrigado também, eu agradeço o cafezinho, ele trouxe um cappuccino, que é uma delícia. Eu gosto muito do cappuccino e vou lá, hein? Vai Eu lá. ainda não fui na loja nova ali no jardim, em frente ao jardim ali, a rua o quê? Ele é Praça Gomes Freire, Praça Gomes 36. Freire. Vai lá, você também. E nós vamos começar a gravar uns programas enquanto nós estávamos aqui abastecendo de água aqui. Eu já fiz um convite que eu vou começar a fazer uns programas lá. Vou Será gravar lá. bem-vindo, será Um bem-vindo. ambiente maravilhoso. Tá bom, doutor? Muitíssimo obrigado. E eu sei que nós vamos ainda falar muito sobre isso. Sim, Ainda nós não falamos ainda dessa causa lá na Inglaterra. Vamos marcar um outro programa, então. exatamente. E tem bons advogados que atuam lá, né? Talvez você possa até convidar algum desses que estão. Porque todos os atingidos que têm ação na Inglaterra, ele tem um advogado no Brasil que o representa. Ah, é? Então é interessante trazer, porque pode até dar detalhes, né, de como está o andamento. Eu sei em Bom. função de quando eu era procurador de Barra Longa, eu tinha muito contato com os advogados americanos, né, que estão conduzindo esse processo. Mas é interessante atualizar, saber, porque o processo já está em julgamento, né? Serão Já. 12 A semanas. gente acompanha o que a gente vê na mídia. Não Talvez vê interessante, né, você trazer alguém que Boa está ideia. Então tá aí. da O Inglaterra. pessoal da produção já anota aí para mim aí, viu? Depois eu vou pegar o endereço com você desses americanos, desses ingleses. Esses americanos. Então tá bom, eu falo meu inglês, eu É, vou gastar aqui meu inglês. Doutor, muito obrigado. eu que E o agradeço. Identidade vai ficando por aqui e até o próximo programa.